O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso, que o rei se encante com vossa beleza. Solta a voz, cante. Escutai. Vossa beleza, escutai, minha filha, olhai, que o rei se encante com vossa beleza. Quando eu rezava, pedindo a Deus direção para aquilo que Ele queria que eu partilhasse com vocês nessa missa do sábado, me veio uma frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho dizia: Deus só pode permitir um mal se deste mal Ele puder tirar um grande bem. Fora disso, Ele não pode permitir que aconteça nenhuma realidade. E quando nós olhamos para a Virgem Maria, e aí a gente olha lá para trás, não é? Para o pecado de Adão e Eva, por aquilo que foi a escolha de Adão e Eva, a escolha errada que eles fizeram lá no jardim terrestre, o paraíso terrestre. Nós vemos que eles foram colocados para fora do paraíso terrestre
E a partir dali veio a morte, veio a enfermidade, veio a fraqueza do pecado, as consequências, as sequelas, aquilo que nós chamamos de pecado original. Mas naquele mal, Deus foi capaz de tirar um grande bem. E hoje nós podemos olhar para essa imagem, que é a Virgem Maria, e entender que aquilo que Agostinho reflete, que é essa frase que o padre começou a homilia citando: um mal só é permitido por Deus se ele pode daquele mal tirar um grande bem. Nós vemos o grande bem que é a nova Eva, o novo Adão. O grande bem que Deus tirou foi exatamente trabalhar na sua forma uma mulher, para que ela gerasse o seu filho. Então, no mistério da encarnação, todas as graças que nós proclamamos na vida da Virgem Maria, ela foi concebida sem o pecado original, ela é virgem antes, durante e depois do parto, virgem eternamente. Ela foi assunta ao céu, porque é exatamente aquele corpo que gerou o Filho de Deus não podia passar pela corrupção. Então Deus ressuscita a Virgem Maria e ela é levada aos céus na sua assunção. Eu estou citando os dogmas. Ela é a Santa Mãe de Deus. Tudo isso não é mérito dela, não é para ela, mas é o trabalho de Deus para transformar aquele mal num grande bem. E o bem que Deus transformou aquele mal para toda a humanidade é o mistério da nossa salvação, da nossa redenção. É o mistério do sim da Virgem Maria dada a Deus, um sim dado a Deus para que Ele transformasse todas as coisas. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E ela acolhe o Filho de Deus. Aí está o grande mistério. E desse grande mistério nós podemos tirar para a nossa vida exatamente isso. Se Deus permite, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, algum mal, Ele só permitirá se Ele puder deste mal tirar um grande bem. E aí nós adentramos esse mistério da liturgia de hoje, nesse dia da solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos olhar para ela. Quando essa imagem foi achada no Rio Paraíba, os nossos irmãos estavam escravizados. E logo em seguida foi o sinal, aquela libertação daquele escravo. Depois foi assinada a Lei Áurea. E aí nós vemos, eu moro ali do lado, todos os meses eu faço questão, pelo menos uma vez por mês, quando eu consigo ir mais, de ir rezar diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou lá, passo uma manhã ou uma tarde, rezo o rosário diante da imagem, rezo o ofício, e depois eu fico ali encantado com os peregrinos que vão passando de todas as cores, idades, raças, na presença da Virgem Maria, agradecendo, emocionados pela intercessão dela. Depois eu desço lá na Sala dos Milagres para contemplar os milagres que já foram renovados, porque todo mês eu olho as fotos, já são fotos novas de testemunhos de grandes milagres pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Daquele mal, daquela época, Deus tirou um grande bem. Repita comigo: Deus só pode permitir um mal se for para Ele tirar um grande bem. E é isso que nós vemos na primeira leitura, gente. Quando a rainha Esther, claro, a rainha Esther aqui está figurando a intercessão da Virgem Maria. Ela figura, ela é a revelação. O Antigo Testamento existe em função do Novo. Ela é o tipo. No estudo bíblico existe uma matéria, uma realidade que nós precisamos entender, que é a tipologia. Mas Esther é a tipologia da intercessora da Virgem Maria.
Mas veja o que estava acontecendo lá naquele reino, naquela época. Por causa de alguém influenciado pelo mal, o rei decretou que os judeus iriam ser exterminados da face da terra no seu reino. E ele fez um decreto e ele determinou o dia que os judeus seriam mortos, todos eles, o povo de Deus, por causa da influência de um homem totalmente cego pelo seu orgulho, pelo seu desejo de grandeza, por aquilo que ele queria estabelecesse dentro daquela estrutura da corte, e também pela fidelidade de Mardoqueu a Deus, que provoca, a fidelidade de Mardoqueu provoca a ira diabólica, e a ira diabólica contra um povo fiel se levanta, e essa ira diabólica, ela se estrutura num decreto, um decreto de morte. E Esté está numa boa. Esté era uma judia que foi escolhida pelo rei para substituir a rainha que ele depôs, e ela era judia e ela era casada com um rei pagão, e ela estava dentro de uma estrutura de governo pagão, mas fiel a Deus, buscando a Deus, honrando a Deus. Só que Esté estava alienada e alheia ao que estava acontecendo. E lembra que eu falei a palavra tipologia? Mardoqueu é o tipo, é a tipologia do Espírito Santo, que vem incomodar o nosso coração, que vem revelar, que vem falar a nós diante de situações que ocorrem, e ele nos coloca na brecha. E aí Mardoqueu manda um recado, no capítulo 4, no versículo 8, Mardoqueu entregou uma cópia do decreto publicado em Susa sobre o extermínio dos judeus, pediu-lhes que mostrasse a rainha e advertisse para ir ter com o rei e o suplicasse intercedendo em favor do seu povo. Assim mandou dizer a Esté: lembra-te dos dias que eras pobre, quando foste alimentada por minha mão. Amã, o segundo depois do rei, falou contra nós, pedindo a nossa morte. Quanto a ti, invoca o Senhor e fala ao rei em nosso favor, livrando-nos da morte. Tendo voltado, Ataque, que era o que foi levar o recado de Mardoqueu, transmitiu a Esté tudo o que Mardoqueu lhe dissera. Ela, por sua vez, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e todas as províncias que estão sob o domínio sabem que há uma lei ordenando a morte imediata para quem quer que seja, homem ou mulher, que entre para dentro do átrio do rei, sem ter sido chamado, isto a menos que o rei lhe estenda o cetro de ouro, para que possa continuar vivo. Eu, porém, já faz 30 dias que não sou chamado à presença do rei. Aqui já começa algo sobrenatural para nós. Nós não podemos, diante da realidade da salvação, quando nós estamos tratando de salvação, nós não podemos ficar debaixo de um ordenamento estabelecido pelos homens, mas nós precisamos entrar num ordenamento sobrenatural. Nós somos chamados a entrar no sobrenatural, porque só no sobrenatural nós vamos alterar o ordenamento natural. E olha o que aquele que é o tipo do Espírito Santo manda dizer. Tendo Mardoqueu ouvido isto, mandou novamente dizer a Esté:
Não penses em preservar somente a tua vida entre todos os judeus, porque vives no palácio real. Se agora te calares, a libertação e a salvação virão aos judeus de outra parte, mas tu com a tua família morrerás. Quem sabe não foi por isso que você chegou à realeza, para que em tal situação você estivesse pronta para agir. Olha a visão espiritual, olha o despertamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, a figura do Espírito Santo, Mardoqueu volta a dizer, é a tipologia do Espírito. O Espírito toca na consciência, o Espírito revela e diz para Esther, através de Mardoqueu, Deus vai libertar o povo judeu de alguma maneira, mas se você não entender que você foi colocada neste lugar de honra, para honrar o seu povo, a sua religião, os seus irmãos, você vai morrer com eles, mas de alguma maneira a libertação virá de outro lugar. E aí, por que eu fiz essa leitura do capítulo anterior? Para nós entendermos, o Espírito Santo tocou no coração de Esther, e ela fez exatamente o que o Espírito Santo indicava. Ela vai, primeiro ela ora, ela se despe, ela tira as vestes reais, ela coloca vestes de saco, ela faz jejum, ela convoca os judeus para jejuar, ela cobre a cabeça com cinzas e ela paga ali diante de Deus. Ela não fica apavorada, desesperada, mas ela vai diante de Deus pedindo a Deus uma unção para quebrar o ordenamento humano. Entendam isso, nós só quebramos os ordenamentos humanos se nós entrarmos no Espírito. Se nós ficarmos na carne, de conversinha fiada, o Brasil nunca vai ser transformado, a sua cidade nunca vai ser transformada, a sua casa nunca vai ser transformada, porque a gente tem sido muito carnal, e na carnalidade nós só conquistamos aquilo que é carnal, e em outras vezes o que é diabólico. Mas Deus está mostrando nesse dia de Nossa Senhora Aparecida aquilo que é a grande ação sobrenatural. A ação sobrenatural é derramada, a ação de avivamento é derramada, a libertação que nós precisamos é derramada quando nós nos posicionamos, saindo daquilo que é natural e entrando no sobrenatural. E aí aquilo que poderia ser a destruição da rainha se torna a resposta de oração, de jejum, de penitência, de lágrimas derramadas, de arrependimento. E o que acontece? Ela se coloca diante do rei e milagrosamente o rei estende o cetro. Mas ele não só estende o cetro, mas ele diz: o que você me pedir eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Mesmo que seja a metade do meu reino eu te darei. E aí ela diz para ele: se eu ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Esse é o meu pedido, e a vida do meu povo, esse é o meu desejo. Que coisa extraordinária. Ela quebra o protocolo do natural, do estabelecido pelos homens. Ela entra na dinâmica do sobrenatural, ela entra na dinâmica da revelação, e isso é avivamento. É nós entendermos que é assim que Nossa Senhora está posicionada por nós. Esther é a tipologia de Maria. Maria está constantemente, e vez ou outra ela se coloca em intercessão diante do trono. Jesus estende o cetro e diz: o que você deseja, mãe? E aí ela fala para ele, e aí ele vai e fala: então eu vou dar aquilo que você pede, e eu vou conceder o seu desejo. E Deus derrama graças abundantes, porque saiu do natural e entrou na dinâmica do sobrenatural. Se não for assim, nós não conquistaremos nada de Deus. Se nós ficarmos numa visão meramente humana, limitada, se nós não entendermos que nós estamos naquele combate,
que o Apocalipse narra no capítulo 12. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, vai dizer Paulo aos Efésios. A nossa luta é contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E esses espíritos malignos espalhados pelos ares, eles têm um único objetivo: nos desviar do caminho da salvação, nos desviar da vontade de Deus, desviar a mim e a você daquilo que foi estabelecido por Deus para a nossa vida. E nós só vencemos esse combate se nós abandonamos a nossa visão humana, se nós abandonamos as nossas emoções, as nossas paixões que gritam em nós, e nós entramos no sobrenatural para vencer a serpente na humildade, para vencer a serpente na oração, para vencer a serpente no jejum, para vencer a serpente no sacrifício, na oferta. Você vai deixar os seus irmãos morrerem, Esther, se você não se posicionar entendendo que o lugar que Deus te honrou como rainha, se você não entender que foi para isso que Deus te colocou neste lugar, Deus vai libertar o povo de outra maneira, mas você e a nossa família, todos nós morreremos. Dá uma sacudida em quem está do seu lado e diga: chegou a hora de entrar no sobrenatural. Sai dessa carnalidade. Balança ele, dá uma sacudida. Sai dessa carnalidade, sai dessa visão humana, sai dessa paixão. E eu vou usar uma palavra que eu não gosto, porque a minha mãe me ensinou a não usá-la, mas eu vou usar. Dá uma sacudida nesse irmão. Sacode ele. Sai da desgraça dessa paixão carnal. A minha mãe falava para mim: não usa essa palavra, desgraça. Mas a paixão carnal é uma desgraça mesmo na nossa vida. E desculpa falar assim, e a paixão carnal desgraça a nossa vida. A paixão carnal tem desgraçado a nossa... Agora, mãe, ainda bem que a senhora não está ouvindo, senão ela ia me puxar a orelha depois de terminar a homilia. Sempre faz isso. Quando eu falo alguma coisa, porque ela fica com medo de alguém me matar. Aí ela liga e fala para mim: menino, se controle, rapaz. Aí eu falo: não, mãe, eu preciso falar, tem hora que eu tenho que falar. E ela: tô aqui rezando. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, balança a mão dela e diga: chegou a hora de sair dessa desgraceira, dessa paixão carnal. Se você não sair dessa desgraceira, dessa paixão carnal, você não irá caminhar na graça e na bênção. Você corre um sério risco de experimentar a desgraça. Olha para ele, fala: eu não estou dizendo que é um acidente, não é a desgraça nesse nível. Balança a mão desse irmão, não é a desgraça, fica tranquilo, eu não estou profetizando nenhuma desgraça. O que eu quero dizer, fala para ele, o que eu quero dizer de desgraça é uma vida fora da graça. E uma vida fora da graça não pode ser feliz, não pode ser agradável a Deus, nem aos irmãos, nem à igreja e nem para o mundo. Aponta agora para ela. Vou me posicionar aqui para tirar uma foto com Nossa Senhora. Ó, que maneiro. Como que o céu se referiu a ela? Como que ela é conhecida no céu? Não está lembrado que o anjo falou para ela? Ave cheia de... você entendeu? Ave cheia de graça. O Senhor é contigo. Você está vendo que quando nós saímos do plano humano, das paixões, de tudo aquilo que muitas vezes a nossa carne quer,
E a gente entra dentro do plano de Deus, a gente entra dentro do plano da graça, mesmo que tudo ao nosso derredor esteja caindo, explodindo. Mesmo que a gente ligue a TV e vê más notícias, a gente está na graça e posicionados na graça. Deus começa a revelar as urgências do coração dele, para que a gente interceda pela transformação de todas as coisas, porque nós não estamos mais no plano humano, mas no plano da graça. Isso é avivamento, isso é revelação, isso é poder de Deus. Eu estou falando forte porque eu sei que essa hora é hora de cochilo. Eu não estou falando forte porque eu estou bravo, porque na hora de tarde, gente, ou é nesse pique ou todo mundo dorme. E como eu não quero que você durma na missa, eu estou gritando. Estou te ajudando a não pecar. Você está entendendo o plano da graça, da cheia de graça? E aí, o Fabiano já trazia isso de manhã, já vamos caminhando para a conclusão da homilia. Quando nós estamos na graça, os nossos olhos percebem o que está acontecendo. Ela estava lá. Hoje eu quando acordei, agradecendo a Deus, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu amo, ela sabe, eu estou lá com ela na casa dela todo mês. Se eu pudesse ir, eu ia toda semana, mas às vezes eu não consigo pela agenda. E eu acordei pensando, não estava nem dentro do plano da homilia, mas eu fiquei pensando que delícia quando ela encontrou Jesus nesse casamento, porque ela estava lá e ele tinha sido convidado. Jesus já tinha saído de casa, Jesus já estava na missão, no pique, já tinha instituído a família espiritual, ele estava formando os dele no secreto, ele ainda não tinha se manifestado como o Messias, e ele vai para esse casamento e ele encontra com ela. Só que como ela é a cheia de graça, a toda aberta a Deus, ela fala: filho, acabou o vinho. Aí ele fala: mas por que você está dizendo isso, mãe? Ele usa a mulher, João usa a mulher porque João é teólogo, então ele está usando a mulher do Gênesis ao Apocalipse. Como a gente viu a mulher vestida de sol, tendo a lua, ele está usando um termo teológico. E Jesus fala: mas mulher, a minha hora ainda não chegou. Gente, o Jorjão falou na pregação dele de Simeão. Vocês lembram qual foi a segunda etapa da revelação de Simeão? Alguém consegue se recordar? O Jorjão não leu não. Estou dizendo assim, você já deve ter lido capítulo 2 de Lucas. Uma espada de dor te transpassará a alma. Começar a hora era exatamente começar para ela o sofrimento. Mas ela, cheia de graça, ela tem uma visão além. Ela, na graça de Deus, ela tem uma visão sobrenatural. E era a hora. E ela se direciona aos serventes. E ela diz para eles, o que ela disse? Fazei tudo o que ele vos disser. Se você quer caminhar no sobrenatural, se você quer caminhar na graça, se você quer caminhar na revelação, se você quer caminhar na transformação que o avivamento gera, caminhe na obediência. Não faça nada que esteja em desacordo com o que ele disse. Outra coisa, e eu quero dizer aqui, até mesmo para os meus irmãos que caminham comigo na profecia do avivamento, puxar a orelha. Puxando a de vocês, eu estou puxando a minha. Quantas vezes nós nos reunimos para fazer intercessão profética e Deus nos revelou coisas tremendas, nós obedecemos? Não. Se o avivamento ainda não veio, é culpa nossa, porque Deus nos deu direções muito precisas e elas ficaram de lado. Que Deus fazer tudo o que ele vos disser, nós não fizemos. E é por isso que eu mandei parar essa história de intercessão profética. Se for só para reunir, para rezar, eu rezo no meu quarto. Rezo na minha capela, subo um monte, onde vai ficar lá o Padre Léo.
Tem uma imagem de 32 metros do Padre Léo que vai ser colocado lá em Cachoeira Paulista, no monte lá. Subo lá para orar. Deus vai falar comigo. Mas para a gente rezar, Deus falar e a gente não aplicar, tem sentido? Não. Deus está falando com você aqui agora. Ele falou com você desde ontem. Ele está comunicando a nós que acreditamos no avivamento, que buscamos o avivamento. Ele está nos direcionando. E hoje Nossa Senhora está recordando: fazei tudo o que Ele vos disser. Então eu falei, não vamos fazer mais nenhuma escuta profética, para depois Deus ficar cobrando o que a gente não faz. A gente vai ter que pagar um preço por não fazer o que Ele está dizendo. Não. O avivamento virá quando nós obedecermos e formos generosos. Porque eram 6 talhas, você ouviu no Evangelho, que cabiam 100 litros cada uma. E os serventes foram generosos. Eles encheram a talha até a boca. O avivamento nunca virá se nós não enchermos a talha até a boca. Se nós não formos generosos, se nós não buscarmos mais a Deus do que nós já estávamos buscando, se nós não buscarmos o Senhor no secreto, se nós não disciplinarmos a nossa vida na oração, se nós não disciplinarmos a nossa vida para fazermos penitência, se nós não comermos a palavra do Senhor, Ele não virá, porque nós não estamos sendo generosos. Eles encheram até a boca. Se a gente ficar economizando, a gente vai ficar tomando vinagre, vinho ruim. Ai, é tão ruim. Não sei se você já bebeu um vinho ruim. É ruim. Até mesmo o vinho canônico, tem uns às vezes, meu Deus, tá azedo. A gente toma porque é o sangue de Cristo, porque depois que a gente consagrou é o sangue de Cristo, já era. Mas, meu pai, é difícil. Eu não fico por aí bebendo vinho toda hora, tomando vinho para tudo quanto é lá. Não, eu fiz uma opção. Mas às vezes até o vinho canônico castiga a gente. Mas na hora eu falo, Senhor, é porque o seu sangue, eu prendo, não dá para tampar o nariz, porque todo mundo está olhando, né? Mas aí você engole o sangue de Cristo com toda a fé, sua um pouquinho, não é? Mas não estou dizendo que o sangue de Cristo é ruim, você está me entendendo, né? Pelo amor de Deus, entenda o que o padre está dizendo. Mas se nós não formos generosos, nós vamos ficar bebendo vinagre, e a gente acostuma com vinagre, minha gente. A gente acostuma com vinho ruim, só tem esse mesmo. Então se acostuma com a vidinha na mesma, se acostuma com o grupo de oração, que é aquela mesmice, como eu dizia ontem. A gente acostuma com as nossas assembleias carismáticas, é a mesma coisa toda hora. A gente acostuma com tudo. Mas o que Deus quer dar é o melhor vinho. E esse vinho é o avivamento. Mas só vai haver avivamento se houver generosidade. Eles encheram até a tampa, até a boca, aquelas talhas de água. Agora Jesus disse: tira e levem para o mestre-sala. Eles levam para o mestre-sala, e olha a palavra profética: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Deixa eu dizer para você, o que nós recebemos primeiro não é o melhor que Deus tem para nós. Foi bom, mas hoje, nesse dia de Nossa Senhora Aparecida, Deus está dizendo para nós: eu guardei o vinho bom até agora. Eu tenho o vinho melhor para esta geração, e eu quero embriagar esta geração com vinho bom. E o embriagar, o padre está falando espiritualmente. O padre não está falando para você sair daqui e encher a cara. Amém? Está entendendo?
Pergunta para quem está lá, está entendendo? Mas você já viu alguém embriagado? Eu tive meu encontro pessoal com Jesus há 25 anos atrás. Eu era um bêbado. O bêbado perde o controle de si mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo o que é avivamento? Avivamento é quando nós perdemos o controle e Deus pega no sentido da vida espiritual. Não sou eu, é Deus que vai me controlar, é Deus que vai fazer todas as coisas, é o Espírito Santo. Eu só dependo dele, eu não consigo nada sem ele. Só assim. E o que Deus quer é nos dar esse vinho que ficou para o final. E aí eu vou falar a palavra: para o final dos tempos. O Senhor reservou o melhor vinho para o final dos tempos, porque o Senhor sabe que no final dos tempos, e se você quiser fazer um estudo bíblico, pega lá Mateus 24, vai pegando Marcos, vai fazendo lá a leitura de Lucas quando fala do sermão escatológico, vai lá nas cartas de São Paulo a Timóteo, leia aos Tessalonicenses, que é o primeiro escrito do Novo Testamento, vai no Apocalipse que você vai ver. No fim dos tempos só conseguirão ficar de pé aqueles que estiverem embriagados do vinho maravilhoso do Espírito Santo, que é o avivamento. Aqueles que não entregarão o controle das suas vidas ao anticristo, mas serão controlados pelo Espírito Santo. Perderão, talvez muitos de nós perderemos a vida por amor a Jesus, mas nós não cederemos à pressão do mundo, nós não cederemos à pressão da carne, nós não cederemos à pressão da mídia, nós não cederemos à pressão do governo mundial. Nós seremos cheios do vinho novo, do vinho do avivamento, e nós entraremos na glória dos filhos e das filhas que resistiram. Que resistiram, não guiados pelos homens, não guiados pelas ideias dos homens, não guiados pelas ideias do maligno, pelas ideologias, mas totalmente direcionados pela graça de um poderoso avivamento que foi consagrado à Santíssima Virgem Maria Imaculada Conceição Aparecida. Eu vejo Nossa Senhora diante de Jesus dizendo: meu filho, o vinho acabou, faz brotar o vinho novo pela generosidade dos nossos filhos. Meu filho, o vinho virou vinagre, porque os homens voltaram aos pecados passados, perderam a radicalidade, quiseram controlar o espírito. Mas chegou a hora, meu filho, de dar para aqueles, para aquelas que estão abertos a fazer o que o Senhor mandou, meu filho. O Senhor que é o rei, o que eu quero é a vida, o avivamento, e o que eu desejo é a salvação para o meu povo. Disse Esther diante do rei, e está dizendo a Virgem Maria diante de Jesus: salva o meu povo, porque o vinho acabou. Traz a sua mão sobre o seu coração. Se você é essa, que nesta profecia do avivamento em Aracaju, quer a partir de agora obedecer, ser generoso, ir além, preguiçoso nunca vai experimentar avivamento. Me desculpem. Quem não se dispõe a rezar não vai experimentar avivamento. Quem quer ficar na média não vai experimentar avivamento. Porque se aqueles serventes tivessem colocado 10 litros de água, porque daria muito trabalho colocar 100 litros,
não seria transbordante. Mas eles quiseram trabalhar, eles quiseram obedecer. Eles ouviram uma voz de Maria, e ela disse: fazei o que ele vos disser. E ele diz: enchei as talhas. E eles encheram até a boca. Eu imagino que era transbordante, já estava transbordando, porque eles foram colocando. Porque Deus quer fazer transbordar. Avivamento é transbordamento da igreja para o mundo, é transbordamento da igreja para a sociedade, é transbordamento da igreja para a economia, é transbordamento da igreja para a educação, é transbordamento da igreja que vai atingir as universidades, as escolas, é transbordamento da igreja que vai chegar nos hospitais, é transbordamento da igreja que vai atingir os recantos. Mas é preciso que um povo queira ser generoso e enche as talhas para que venha o vinho melhor do que 1967, melhor do que aquele retiro que você experimentou. O que Deus tem para estes tempos que nós estamos pregando é o vinho melhor, que vai ser servido por último, como última ação da intervenção de Deus de salvação para a humanidade, para que assim Jesus venha e encontre a nossa fé sobre a terra. Levanta esse irmão, ajuda ele a ficar de pé. Dá um abraço nele e diga: você foi escolhido. Agora olha nos olhos dele e fala assim: é nós fomos escolhidos. Mas a escolha se estabelece quando nós dizemos: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ergue os seus braços lá no alto e dê a sua resposta diante do que Deus foi falando. Uma das outras coisas que eu digo para vocês, que é o meu sonho, eu sonho com um dia que a gente não precisa mais ser animador de oração. Levanta o braço, baixa o braço, fala. Não precisa. A gente levanta e o negócio vai fluir. Esse é o dia que eu sonho. Eu não quero ser animador de altar, de palco, de lugar nenhum. Eu sonho com um povo forte, como o profeta Joel dizia ontem, um exército forte, que foi treinado e edificado por Deus na oração, e que vai deixar fluir. Se você faz parte desses escolhidos, é a sua hora. O padre não vai ministrar, é você que vai ministrar agora. Feche os seus olhos e comece a ministrar, começa a experimentar a liberdade. Então vai, eu vou deixar o microfone no altar. Você
Embriaga a tua igreja. Embriaga a tua igreja. Você aprendeu a glória de Pentecostes. Hoje eu quero neste lugar. Cadê você? Cadê? Embriagai-vos do Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito Santo. Toma o controle de tudo, Deus. Eu não quero mais ter controle, Deus. Toma o controle do meu ministério sacerdotal. Toma o controle da minha consagração na Canção Nova. Toma o controle da minha vida de oração, Deus. Eu quero ser levado por Ti. E eu sei, Deus, que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vocação. Eu sei que o Senhor tem o melhor para o meu ministério. Toma o controle da profecia do avivamento, Deus. Toma o controle da igreja do Brasil, Deus. Nós queremos ser totalmente conduzidos pelo Teu Espírito. Nós não queremos mais, Deus, achar que somos nós, mas é só o Senhor. Eu quero me embriagar, Deus. Eu quero me embriagar, eu quero perder o controle. Eu não quero mais a minha vontade, Deus, eu quero a Tua. Eu não quero mais a minha vontade. Seja feita a Tua vontade, não mais a minha, Deus.
abandonar, Deus, inteiramente, confiantemente nos teus braços. Oh, a glória de Pentecostes. Maria com os apóstolos não tinham mais controle. Eles começaram a falar em mistérios. A glória de Deus voltou para Jerusalém. E ela veio como um sinal de línguas de fogo, não mais num templo, mas sobre a cabeça dos homens e das mulheres que se abriram naquele dia, que perderam o controle. O sinal e o barulho do vento é porque nós não conseguimos controlar o vento. Ali o Senhor disse que queria uma igreja desse nível. Ah, Deus, o vento sopra onde quer. Então faz no meio de nós. Faz na tua igreja. Faz na canção nova. Faz na profecia do avivamento, Deus. Nós queremos te obedecer. Nós não queremos mais mandar no Senhor, no Espírito. Nós não queremos mais dizer o que o Senhor tem que fazer, mas que o Senhor faça aquilo que está no seu propósito. Oh, nós queremos chegar no nível da igreja apostólica. Quando Paulo dizia: o Espírito Santo e nós decidimos. Oh, Deus, nós não queremos mais as obras carnais, as obras humanas. Nós não queremos mais estar apoiados nessa terra. Nós não queremos técnica, nós queremos unção. Nós não queremos técnica, nós queremos unção, liberdade e não aprisionamento, Deus. Porque naquele tempo deu certo, não. Virgem Maria, nos ajude a ser livres, como a senhora foi livre. Forma de Deus. A senhora foi aquela que chegou mais próximo. Ajuda, Virgem Maria. Ajuda, Virgem Maria, a sua igreja. A igreja que o seu filho edificou na pedra, na rocha. A igreja que, por sua insistência, Virgem Maria, em oração no cenáculo, nasceu missionária, carismática, pentecostal, avivada. Faz-nos voltar, Virgem Santíssima, faz-nos voltar. Faz-nos voltar a igreja sonhada pelo seu filho. Ajuda, Virgem Maria. Ajuda. Cheira balais. Ajuda. Xerecanalá iralabás. Entrega, Deus, para nós aquilo que tu tens. Para esta profecia de Aracaju, entrega pelas mãos da Virgem Maria. A imagem é Nossa Senhora passando de um por um e nos entregando algo. Eu não sei o que é, mas a certeza
é que pelas mãos da Virgem Maria, Deus está nos entregando aquilo que é o propósito da profecia do avivamento aqui em Aracaju. Vai levantando agora as suas mãos e canta mais uma vez. A glória de Pentecostes, hoje eu quero neste lugar. Declara, igreja. A glória de Pentecostes, hoje eu quero neste lugar. Só as vozes, só a igreja. Insista, insista, insista. Mais uma vez, você e ele. Fecha teus olhos e cante. Cante agora numa altura que você consiga ouvir o que eu vou dizer. O livro de Atos dos Apóstolos, que narra o Pentecostes. Lucas fez questão de escrever o que disseram para ele, porque ele lá não estava. E Lucas escreveu no capítulo 2: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente ele escreve essa palavra: e de repente ouviu-se um vento impetuoso, e de repente viu-se línguas de fogo caindo. Mantenha seus olhos fechados e vai cantando. Querido irmão, querida irmã, o de repente de Deus é diferente do meu e do seu de repente. Talvez você olhe para a tua vida e até use essa mesma palavra acerca da tua vida, e dizendo para si mesmo: meu casamento estava bom, e de repente tudo foi desmoronando. Talvez você olhe para a tua vida financeira e diga para si mesmo: eu estava indo tão bem, mas de repente começou tudo a desmoronar. Talvez você olhe para a tua vida espiritual, para aquelas orações que você fazia nos primeiros tempos, para aquela disposição que você tinha para vigília, para missa, para adoração, para o grupo de oração, para o ministério, para a paróquia, e você fale usando essa palavra: de repente eu caí num desânimo. Querido irmão, querida irmã, o de repente na verdade não existe. Houve brecha, houve descuido,
houve vacilo, talvez você não vigiou, e aí um tempo depois, você foi esfriando, o zelo já não foi sendo mais a prioridade. O de repente de Deus, da narração de Lucas, é precedido por 8 dias ininterruptos de oração. São 8 dias que eles estão trancados naquela sala com a Virgem Santíssima, e eles não sabiam que precisavam rezar por 9 dias. Eles só sabiam que existia uma promessa. Eles só sabiam que Jesus tinha dito para eles: dentro de pouco tempo a promessa será entregue. Nós clamamos por avivamento e não sabemos o dia que ele virá, que ele vai descer, que ele vai nos atingir. Mas nós estamos sendo convidados, a exemplo dos primeiros apóstolos, a nos trancar, espiritualmente nos fecharmos no ambiente que favorece a descida do avivamento. E de repente, a glória de Pentecostes vai descer. Vai. Pode ser que seja agora, pode ser que seja hoje. Sergipe é o menor estado do Nordeste. Pode ser que seja pelo menor estado, pode ser que seja agora na Canção Nova. Aumenta o teu clamor, aumenta a tua expectativa, aumenta a tua esperança. O de repente de Deus está mais perto hoje do que ontem. O de repente de Deus pode acontecer agora. A glória hoje, neste lugar, a glória. Silencia. Espírito Santo, entra agora e toma o teu povo. Agora, a glória é tua, Espírito Santo. Toca agora no teu povo. Receba agora receba, 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 agora, agora, que o anjo
que retirou do celeste altar uma brasa viva e colocou nos lábios de Isaías: passe agora por entre essas cadeiras, colocando uma brasa viva na tua boca agora. 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 Espírito Santo, meu amigo, desfila, 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 Espírito Santo. Desfila, 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 desfila. Desfila. Honra o teu nome, Espírito Santo. Honra o teu nome na Assembleia que foi trazida por ti. Honra o teu nome, honra o teu nome, honra o teu nome, Espírito Santo. Honra o teu nome, honra o teu nome, honra. Faz, faz, faz. Faz. Faz, Espírito Santo. Faz, faz, faz. Cantar lá mais. Soyahaya lakana labasuri. Iha barayana labasuri. Samai kandala dalaya yaha. Ishamanana yaha. Ishalai kandala. Ishabanai seres. Uyamayandai. Alai bahadai. Oi isei kanadai. Irihanai alai samanalai alai. Faz, 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 faz. Faz, Espírito Santo, faz, Espírito Santo. Faz, Espírito Santo, faz, Shabalaya labasalabaya lai. Irabaya hanaye. Andalabat. Faz, 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 faz. A glória é tua, a glória é tua, a glória é tua, Espírito Santo. A glória é tua, Espírito Santo. Faz, 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 faz. Oh, Shabala. Faz, 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 faz. Oh, Shirere. Faz, faz. Shabala yere. Oye kandaya na yere serikanai. Faz, 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 faz. Erraya soy banana. Erraya soy erikana hanaye. Erraba soy. Errana yere. Ele está no meio de nós. Erramana yere. Sana yere. Ele está, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Cheira manaye. Maravilhoso tu és, Espírito Santo. Ah, lindo tu és, Espírito Santo. Santo tu és. Seja engrandecido o seu nome, Espírito Santo. Seja amado aqui em Aracaju. Seja acolhido, adorado. Oh, tenho a imagem de Nossa Senhora diante do trono da Santíssima Trindade, e ela dizendo: a vida do meu povo brasileiro, esse é o meu desejo.
nós começaremos a ver coisas grandiosas se estabelecerem sobre o Brasil. Porque a Santa Mãe de Deus está diante do trono da Trindade, suplicando pelo povo brasileiro. E Deus estenderá o cetro dele sobre o Brasil, como Ele está estendendo sobre Aracaju, sobre nós, tocando-nos com o cetro dele. Mas nós contemplaremos com os nossos olhos a resposta da Santa Mãe de Deus, Aparecida, diante do trono, pedindo: o meu desejo é a vida, é o avivamento do meu povo brasileiro. Vai agradecendo a Ele. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Meu Senhor e meu Vai Deus, dizendo palavras de louvor nessa tua hora. graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Espírito Nosso Santo. meio, Senhor. Tudo que o Senhor fez. Maravilhoso, Espírito Santo. Bendito Espírito Santo. Glórias ao teu nome santo. Seja glorificado pela glória de Pentecostes no meio de nós. Não importa se tem pessoas no nosso meio que não estão entendendo nada. Bendito seja, Senhor. Os judeus, os prosélitos, os cretenses, os árabes ouviam na sua própria língua a sua glória, mas os que estavam fechados não entendiam nada, achavam que eles estivessem bêbados, mas eles estavam cheios de Ti, Espírito Santo, cheios da Tua presença. Eles estavam curtindo o cumprimento da promessa. Santo é o Senhor. Santo. E é assim, Espírito Santo, que acontece no meio de nós, nessa tarde Santo é o Senhor. dedicada à Virgem Maria. Para Santo sempre, Tu és, para sempre tu és. Santo Tu és, Santo Tu és, Sempre. Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Tu és, Santo Tu és Santo, Espírito de Deus. Nós Te glorificamos. Oh! 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 A glória de Pentecostes, hoje eu quero. Vai você! A glória de Pentecostes, hoje eu quero neste lugar. A glória de Pentecostes, hoje eu quero nesse lugar. Levante a sua mão direita. A glória de Pentecostes nos faz professar a nossa fé.